Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco a respeito de pureza e a santidade em todo o tempo. Amém? A pureza e a santidade em todo o tempo. Vale ressaltar, e eu tenho plena certeza disso, convicção que vocês sabem que devemos andar na pureza, em pureza e também em santidade. Somos servos de Deus e temos convicção plena dessa realidade. No entanto, é preciso sempre batermos na mesma tecla para que não nos esqueçamos daquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque nós temos uma tendência muito grande, amados, em esquecer senhas. A tal da senha é complicado. Eu vejo a pastora lá em casa, eu esqueci a senha, não sei o quê. A minha senha eu não esqueço porque eu tenho uma forma de fazê-la que é impossível esquecê-la. Mas as pessoas esquecem muito a tal da senha. Não só a senha, esquece também os propósitos de Deus para as suas vidas e como devemos nos portar diante do altar do Todo-Poderoso. E eis a necessidade de estarmos sempre relembrando estas realidades para que tenhamos uma vida que seja segundo aquilo que Deus quer, que estejamos realmente trilhando no caminho, o caminho verdadeiro, que estejamos naquele caminho que nos conduz para a glória. Amém? Portanto, amados, nós vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ouvir aquilo que Salomão deixou para cada um de nós. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Que os amados acompanhem a leitura para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Diz a palavra: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra que nos traz forças, vigor, Senhor, discernimento, Pai, para que nós possamos andar segundo a Tua vontade a cada instante, a cada minuto da nossa existência. Prepara-nos, ó Deus, para que essa palavra fique gravada no nosso coração, para que possamos melhor Te servir, Senhor, vivermos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nos foi deixado por Salomão há quase 3.000 anos atrás, ele é muito interessante, apesar de ser curto, porém, ele é muito interessante e extremamente profundo. Olha só, em todo o tempo, se é em todo o tempo, isto é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, todos os anos da tua vida, todo o tempo, não apenas no domingo ou na segunda-feira, na quarta, dia de irmos à igreja, vou santificar a vida, não, todo o tempo. Como é que deve ser? Alvas as nossas vestes. As nossas vestes precisam serem alvas. Mas o que são as vestes? O que são as vestes? É a sua camisa, a calça jeans, o vestido, enfim? Não, irmãos, é o teu corpo, a tua vida. O Senhor está chamando-nos a atenção através de Salomão para que tenhamos uma vida alva, lavada, purificada no sangue de Cristo Jesus. E é isto que nos faz seguir sempre em frente. E na sequência, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, jamais falte a presença do Espírito Santo na tua vida. Amém? Mas para que o Espírito Santo esteja no teu coração, necessário é que ele seja alvo. Não apenas na segunda-feira, mas todos os dias da tua vida. Amém? Olha que interessante, a palavra do Senhor é magnífica, é extraordinária, e nós precisamos estar atentos a estas verdades. E hoje, irmãos, nesta palavra, eu quero chamá-los a atenção exatamente para o foco deste versículo.
para pureza e santidade. Nós precisamos viver em pureza, em santidade. Porque se nós não vivermos assim, se nós não cultivarmos estes princípios, estas verdades, não teremos comunhão, não alcançaremos o favor de Deus, não acessaremos a presença do Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo dias em que a religião diz que você pode achegar-se a Deus de qualquer forma, porque Deus é amor e Ele vai te receber de qualquer jeito. Não é necessário mais uma mudança, uma adequação de vida à vontade do Eterno, porque Deus é amor. Você pode chegar com seus pecados e não abandoná-los, porque Deus estará com você. Enfim, esta é uma visão distorcida da palavra de Deus. Na verdade, em lugar algum da palavra nós encontramos a possibilidade ou a afirmativa de possibilidade de achegarmos à presença de Deus, se não houver pureza, se não houver santidade na vida. É preciso estarmos atentos a esta realidade. E nesse estudo, irmãos, nesta palavra, eu quero chamá-los a atenção em 5 tópicos. Mas serão rápidos, não se assustem. Em 5 tópicos, para que nós possamos estar atentos à necessidade da pureza e também da santidade na nossa vida cotidiana. E o primeiro tópico, o primeiro princípio, a importância da pureza e da santidade. Veja, a importância da pureza e da santidade. Letra A santidade como um mandamento de Deus. Veja como é mais sério do que parece. A santidade não é porque o pastor exige, não é porque alguém achou legal. Santidade porque o teólogo famoso escreveu um livro sobre santidade. Não. É porque Deus define que a santidade precisa estar presente na vida daqueles que o amam. E o texto de 1 Pedro. Por que 1 Pedro? Primeira carta de Pedro. Primeira epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Ouça o que diz a palavra. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Dá para você entender ou visualizar a seriedade desse mandamento? Veja como são as coisas. Irmãos, é impossível ser servo de Deus e não viver em santidade. Mas pastor, o que é santidade? A palavra santo significa separado. Viver em santidade é viver separado. Mas separado de quê? Separado do pecado. Não é você ficar no alto de um monte escondido, ou de uma colina, ou preso no mosteiro, num lugar qualquer. Estou aqui sozinho, ninguém tem contato, eu não vejo ninguém. Enfim, isto não produz santidade. Porque os teus pensamentos podem te levar a pecar. Mas o que produz santidade é você estar separado. É você ter entendimento que o pecado não te serve. O pecado não é para você. E a partir do momento que você compreende que o pecado não te serve, você vai cultivar uma vida sem pecado. Eis aí a santidade de uma forma bem didática. A partir do momento que você entende que o pecado não é bom para você, que o pecado te leva para o inferno, te separa de Deus, você não quer mais o pecado. E vai procurar viver segundo aquilo que Deus quer. Portanto, o mandamento do Senhor para cada um de nós, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quem é esse eu sou? É Jesus. Sede santos porque Jesus é santo. E nós precisamos imitar Cristo, inclusive na santidade. Amém? Letra B.
O impacto da pureza em nossos relacionamentos e testemunhos cristãos. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Entenda alqueire como uma mesa, debaixo de uma mesa. Mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém? O impacto da pureza na vida do servo de Deus. Quando nós, amados, vivemos princípios de Deus, a vontade do Eterno, quando nós amamos o Senhor, nós queremos ser luz, tal qual Jesus é luz. Uma luz que as pessoas possam visualizar, enxergar. Mas que luz é esta? A presença do Senhor, gente. Esse ser luz é refletir a presença de Deus continuamente. Eis o porquê que Cristo falou que não se coloca a luz, uma vela, uma lâmpada, debaixo de uma mesa. Você já viu isso? Vou colocar uma vela debaixo da mesa para iluminar toda uma sala. Não. Coloca-se a lâmpada onde? No velador, ou seja, no local, no lugar alto, para que ela possa iluminar todo o ambiente. Assim precisa ser a vida do servo de Deus. Que a pureza seja uma realidade no seu coração, a ponto de as pessoas olharem para Ele e enxergarem Cristo, enxergarem Jesus Cristo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, onde é que a nossa luz deve brilhar? Diante dos homens. Quem são os homens? Teu pai, mãe, irmão, colegas de trabalho, funcionários, enfim, a sociedade. A sociedade que tem, de certa forma, um contato com você. Todo ser vivente que tem um contato contigo precisa enxergar em você Jesus. Eis o porquê que você deve amar o próximo e tratar a todos com respeito e com amor, para que, mesmo que seja uma pessoa extremamente simples, tal qual aquele rapazinho que vem na igreja, não é bem rapazinho, né? Aquele velhinho que vem na igreja, tratá-lo com respeito, porque é assim que a palavra nos diz. Devemos amar o próximo, inclusive ele. Sabemos que ele tem seus problemas, mas amemos. Assim precisa ser nossa vida, irmãos. Para que o povo enxergue em nós, enxergue na tua vida Jesus Cristo. Oh, glórias! Viva, portanto, a santidade e a pureza, separado do pecado e como lâmpada, mostrando a presença maravilhosa de Cristo Jesus no teu viver. Amém? Vamos em frente, porque ainda há 3 tópicos para nós falarmos. A pureza em nossos pensamentos e palavras. Segundo tópico, a pureza em nossos pensamentos e palavras. Irmãos, essa parte é difícil, viu? Até que você viver a santidade, é difícil, é difícil. Mas você consegue controlar melhor. Você evita o pecado, você mostra um bom testemunho diante da sociedade, amém. Mas agora entra numa parte, amados, que é complicada. Veja, primeiro, a importância de renovar a nossa mente. Amém? O segundo tópico, a pureza em nossos pensamentos e palavras. Letra A importância de renovar a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Veja a afirmativa do apóstolo Paulo. Ele olha para você, também olhou para mim, claro. A palavra é viva. Ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? A palavra é clara, não é? Mas vamos deixá-la mais clara ainda. O apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, pela renovação da vossa mente. Olha lá, pela renovação da vossa mente. E isso significa, amados, que tudo aquilo que nós temos como conceitos, princípios, entendimento, enfim, precisa ser jogado fora, para que a nossa mente, ela seja cheia daquilo que é de Deus. Você também pode entender mente como coração, que o teu coração seja cheio daquilo que é de Deus. E ele fala no início do versículo 2, e não vos conformeis com este século. Entenda isto como, não vos amoldeis com este mundo. Não tome a forma deste mundo. Não viva segundo este mundo. Não seja semelhante a este mundo. É isso que ele está falando. O apóstolo Paulo diz que nós temos que viver em santidade, pureza, em retidão. E nós não podemos nos conformar, nos amoldar, tomar forma desse mundo. O servo de Deus, ele é diferentão. Ele precisa ser diferentão. Bem diferente. Ele precisa ser transformado. E a sua mente, apenas aquilo que é agradável ao nosso amado Jesus. E é isso que o apóstolo está dizendo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei, amados, que esta é a parte difícil da nossa vida. Porque nós vivemos num mundo que não é nosso. A palavra diz que nós somos forasteiros nesse mundo, somos aqui de passagem. E esse mundo nos bombardeia com toda sorte de coisas que são encantadoras e que dominam a nossa mente. É a pornografia, as músicas de duplo sentido e essas coisas todas que pegam como chiclete no pé da gente, aquilo gruda na mente. Se você não tiver cuidado, você vai estar cantarolando alguma musiquinha de segundo de duplo sentido. Vai sair por aí cantarolando. Se você vê um filme pornô, a tua mente vai grudar aquela coisa. E aquilo vai ficar batendo na tua mente. Ó. Você vai lembrar daquilo constantemente. Nós temos que controlar. Essa é a parte difícil, mas é possível, porque o Espírito de Deus renova os nossos pensamentos, renova a nossa mente. Letra B, o poder das palavras e o controle da língua. Veja, a pureza em nossos pensamentos e palavras. O poder das palavras e o controle da língua. Provérbios capítulo 15, versículo 4, mais uma vez Salomão escreve: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebra o espírito. Amém? Deu para entender isto? A língua serena, o que é uma língua serena? O que é algo sereno? É aquele cara legal, calmo, enfim, manso, suave. A língua serena é isso, aquela língua calma, mansa, suave. Uma língua que não tem na ponta palavras que cortam, machucam, atropelam, enfim. A palavra, irmãos, ela tem poder. Se você começa a discutir com alguém, sei lá, um tema qualquer, e se os ânimos se inflamarem, e se você não dá uma pausa, vai sair porrada. Mas por quê? Porque a língua é terrível. Ela machuca o próximo. Nós temos que vigiar, controlar a língua. Mas a perversa quebranta o espírito. Sem contar, irmãos, que ela tem poder. Poder. E muitas vezes nós declaramos maldições contra o nosso próximo. Palavras de maldição. É preciso vigiarmos, porque a nossa boca precisa ser uma fonte que jorre águas do Espírito. Sempre.
Sempre, sempre. Não cabe a nós, amados, palavrões, não cabe a nós xingamentos, não cabe a nós palavras de maldições, não cabe a nós um tanto de coisa. Porque nós temos que imaginar o seguinte, imaginar não, viver o seguinte: Jesus falaria isso que eu estou falando? Veja como são as coisas. Se você usar esse método, Jesus faria isso, certamente você terá êxito em muitas situações. Amém? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, afirmou Salomão em Eclesiastes 9, versículo 8. Em todo o tempo o teu coração seja lavado, purificado, e que o Espírito Santo habite na tua existência. E quando você tem a tua vida lavada, ela é alva, e o Espírito Santo habita no teu coração, nós vamos para o terceiro tópico que diz: a pureza nas ações e condutas. 3. A pureza nas ações e condutas. Letra A. A importância de viver uma vida reta e justa. Veja só, a importância de viver em retidão e em justiça. Salmo capítulo 15, versículos 1 e 2, Salmo de Davi. Ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Amém? As perguntas retóricas de Davi são: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele vem e responde: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. É o ensinamento que nós precisamos. Amados, nós temos que trazer esse versículo para dentro do nosso coração. E sempre lembrarmos que há uma necessidade minha, tua, de vivermos em integridade. O que é viver em integridade? É aquela vida honesta, reta, ser íntegro em todos os aspectos. E pratica a justiça, é ser justo. Quando nós somos justos, vamos fazer sempre o bem, da melhor forma. Vamos procurar ajudar aqueles que são próximos, porque a justiça de Deus estará no nosso coração. E a palavra que sai da nossa vida, ela será sempre verdadeira. Irmãos, nós temos que entender que estamos nesta terra para fazermos a vontade do Senhor acima de todas as coisas. E quando sobra tempo, fazemos para nós também. Esta é a visão de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Deus nos enxerga da seguinte forma: olha, vocês são meus, eu comprei vocês a preço de sangue, vocês carregam a marca, uma marca, a minha marca, propriedade exclusiva. Vocês vão viver para mim, em retidão, em justiça, observando os meus preceitos, sendo santo, puros, enfim. Se sobrar tempo, viva um pouco para vocês. É esta a verdade da palavra. Como é que se aplica isso na prática? Tudo quanto façamos, seja para honrar e glorificar o nome santo de Deus. Que tenhamos prazer naquilo que é do Senhor. E se o Senhor permitir que nós possamos usufruir aquilo que essa terra possa oferecer. Mas lembrando do versículo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém? Oh, glórias! Ainda, letra B, a busca pela santificação em todas as áreas da vida. Ê, bênção! Palavra boa, hein? Isso é para relembrarmos princípios de Deus na nossa vida. A busca pela santificação em todas as áreas da vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 até o 5. Paulo escreve à igreja de Tessalônica e diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O texto já começa forte. Oh, glórias!
Paulo diz o quê? Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 2 pontos. A vossa santificação. Ou seja, Deus quer que você seja santo. Na sequência ele diz, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Irmãos, a partir do momento que o apóstolo Paulo, no versículo 3, afirma, a vontade de Deus é a vossa santificação, o texto poderia ter encerrado por aí. Porque a santificação leva-nos a nos abster da prostituição. O que é a prostituição? Nós temos a ideia que a prostituição é a pessoa que está vendendo o corpo por aí. Uma prostituta, um prostituto, enfim. Mas vai além disso, irmãos. Muito além disso. Essa prostituição entenda-se como prostituir-se com o diabo. Veja a profundidade. E mais à frente diz, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Mas você também pode entender que a partir do momento que laços são feitos com o príncipe das trevas, é uma forma de prostituição, você está prostituindo-se com Satanás. Veja como é sério. Por que isto? Porque você quebrou a santificação. E ainda, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Esse texto, amados, ele puxa também para o lado das impurezas, impurezas sexuais, impurezas em outras áreas. Puxa também para este aspecto. E que em todas as áreas da nossa vida, o nosso corpo precisa estar em santificação e honra. Os casados precisam ter cuidados com suas relações íntimas para que estejam não fugindo dos padrões definidos pelo Senhor. Aqueles que são solteiros, os solteiros, eles precisam vigiar o relacionamento. Porque eles não podem viver como casados, mas em santidade, em todos os aspectos. O namoro do servo de Deus precisa ser visto como um noivado. O servo de Deus não passa tempo namorando, mas preparando-se para o casamento. E é necessário que eles vigiem, para que as impurezas não adentrem ao relacionamento. A partir do momento que a impureza adentra ao relacionamento, o Senhor não está nele. Não está. E se a pessoa casa-se, vindo de um relacionamento impuro, ele não vai casar com a bênção de Deus, porque está em pecado. Diz ainda, não com desejo de lascívia, cobiça, pensamentos ruins, como gentios que não conhecem a Deus. Amém? É preciso buscarmos a santificação em todas as áreas da nossa vida. Ô, glórias! Alguém tem alguma pergunta? Não? Em todo o tempo, sejam alvas as vossas vestes. Número 4, manter-se puro diante das tentações e desafios. Outro aspecto difícil da nossa caminhada, resistência às tentações. Não é fácil. Letra A importância de resistir às tentações. Tiago, capítulo 1, versículos 12 até o 15, diz a palavra: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado,
E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Há outro texto na palavra, irmãos, que eu não transcrevi, que não há tentações que não sejam suportáveis. A palavra de Deus nos diz que todas as tentações são suportáveis. E que nós não somos tentados até o sangue. Ou seja, você não é tentado até a morte. A morte, a tentação, não é maior do que a vida. E você pode resisti-las. Claro, se você cultiva princípios, a vontade do Senhor na tua vida. Mas é necessário resistirmos às tentações. A resistência às tentações. As tentações, elas se apresentam de diversas formas. Muitas vezes o homem é tentado quando vê uma mulher bonita. Eis aí a cobiça a mulher do próximo. Eis um pecado. E vice-versa, a mulher olha aquele cara lá, sei lá, assim, barrigudinho, aquela coisa toda assim, ó, que cara bonito, enfim, cobiça o camarada. Também é pecado para vocês, mulheres. A cobiça não é só do homem, mas também da mulher. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, ponto final. Amém? Ou seja, não há tentação. Eu não suportei a tentação, não suportei. Eu pequei porque não... Isso é papo furado. À luz da palavra de Deus é impossível. A pessoa não suporta a tentação quando ela já está no pecado, como você pode suportar se você já está no pecado. Aí tudo só soma na vida. Amém? Mas vamos lá. Mas o que é a tentação? Em que aspectos? Já falei da cobiça, mas também da inveja. Você é tentado na inveja. Você inveja os bens do próximo. Aí o crente que é sábio, aquele crente que não conhece a Jesus, inventou a tal da inveja branca. Eu tenho uma inveja branca. Inveja branca vai te levar para o inferno, porque inveja é inveja e ponto final. E hoje nós vemos nas igrejas por aí a tal da inveja branca. Ela floresce no coração das pessoas. É uma invejazinha branca do carro do irmão. O irmão tem uma Mercedes. Irmão, eu tenho uma invejazinha branca tua, tá? Está indo para o inferno, gente. É mais sério do que parece. A Bíblia diz que inveja é obra da carne. Seja ela branca, vermelha, preta, azul, colorida, enfim, da forma que você achar. A mentira. É tentado a mentir. Lembra quando tinha telefone e você atendia o telefone e precisava falar assim, fala que não estou aí não. Aí você atendia o telefone, falando, então não está aqui, né? Você mentia por tabela. Você era tentado, levado a mentir. Pastor, mas não sei o quê. É isso mesmo, irmão, é simples assim. Mentira é mentira. Vale ressaltar que não existe mentira grande nem pequena, existe mentira. O fator mentira te leva a pecar, seja ele qual for. Desejar o mal ao próximo, nessas ondas que nós estamos vendo aí, está chegando política, saímos de política, aí você deseja o mal, eu quero que aquele cara morra seco, eu quero ver só a caveira dele, você está sendo tentado, você está pecando. É ódio, disseminando ódio, enviar mal ao próximo. Deus, tem misericórdia desse cara, ele não presta, ele é ruim, Jesus, mas tem misericórdia dele. Mais ou menos por aí. Amém? As investidas do diabo, elas são constantes na vida da gente. Meu Deus, o tempo está acabando. Vamos lá, letra B. O papel do Espírito Santo em nos fortalecer e capacitar para viver em pureza. Manter-se puro diante das tentações e desafios. Letra B. É o papel do Espírito Santo em nos fortalecer e capacitar para viver em pureza. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Mais uma vez o apóstolo Paulo, dessa vez escrevendo à igreja da Galácia. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 16. Somos chamados, aconselhados a andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Você tem uma ideia do que seja andar no Espírito? É andar segundo Deus, irmãos. Vamos simplificar isso aí. É andar segundo Deus. Ande segundo Deus. Ande em Espírito, dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, fazendo a vontade do Eterno. É andar segundo Deus. Amém? E na sequência, e jamais satisfareis a concupiscência. O que é concupiscência? Sabe o que é isso? Desejo, vontades, desejos, vontades. E jamais satisfareis os desejos da carne, a vontade da carne. O que é a carne? É o nosso músculo? Musculoso? Não, não é o músculo. A carne é a nossa velha natureza. Aquele Elias caído do passado, que era dominado pela carne, dominado pela velha natureza, por princípios equivocados. A partir do momento que nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, não somos mais dominados pela carne, mas pelo Espírito Santo. Não vivemos mais segundo a nossa velha natureza, mas numa natureza nova, a nova vida. E no 17, porque a carne milita, a carne luta contra o Espírito. A nossa velha natureza está sempre em guerra contra o Espírito de Deus na nossa vida. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, é impossível, a palavra é impossível. É impossível ao servo de Deus andar na carne, satisfazer a carne. Mais uma vez, velha natureza gosta de quê? De pecado. Andar no pecado, impossível. Amém? Atropelando o tópico, quinto, buscando a ajuda de Deus para viver em pureza. Só é possível alcançarmos a pureza quando nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. Salomão já disse em Eclesiastes: em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E nesse tópico, buscando a ajuda de Deus para viver em pureza. Busque a ajuda do Espírito, o óleo do Espírito, para que as tuas vestes sejam alvas. Letra A oração como uma ferramenta para buscar a transformação e o fortalecimento. E o fortalecimento, irmãos, uma das coisas mais negligenciadas na vida do servo de Deus, dos homens, é a oração. Se eu perguntar a vocês daqui, não vou perguntar, pergunta retórica apenas, mas quantos minutos você orou hoje? Ou quantos minutos eu orei hoje? 5 minutos? 10? 15? Hoje eu não orei ainda. Mas é sempre assim, irmãos. A oração é negligenciada, ela é colocada em segundo plano. No entanto, é preciso que haja oração, porque a oração te conduz a Deus, ela estreita a tua comunhão com o Senhor. É a oração que te faz próximos, íntimos do Senhor. Se eu quero ser próximo do Daniel, por exemplo, eu tenho que sentar muito com ele, conversar com ele, frequentar a casa dele, não é? Almoçar na casa dele, enfim, andar com ele. Isso gera intimidade. Mas se eu não converso com o Daniel, como posso eu ser íntimo dele? Não é assim? A intimidade real, ela precisa de proximidade. E a oração gera proximidade com Deus. Salmo 51, versículo 10, afirmou Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Oh, glórias! Olha só a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim
um espírito inabalável, um espírito forte, força para resistir às dificuldades. Portanto, não negligencie a oração, mas tenha tempo para conversar com Deus, se você quer ser um homem, uma mulher segundo o coração do Senhor. E letra B, a importância de uma vida de intimidade com Deus. A importância de uma vida de intimidade com Deus. Quando você ora muito e quando você é íntimo de Deus, certamente o Senhor te dá forças para você vencer as impurezas, viver em santidade e viver uma vida pura. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aleluias. Portanto, busquemos essa intimidade com o Senhor. Tiago já diz, chegai-vos a Deus. Aproximai-vos de Deus, encostai-vos em Deus, andai-vos com Deus, sejam de Deus. E Ele se chegará a vós outros. Ou seja, quando você faz, você recebe. Quando você se doa, Deus se apresenta, Deus se manifesta. E assim precisa ser a nossa vida. Purificai as mãos, pecadores, vivei em santidade, em retidão, pureza. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqueles camaradas que são inconstantes, levados por toda sorte de males, limpe o coração para viver a vontade do Senhor. Amém, amados? Oh, glórias! Queridos, a pureza e a santidade em todo o tempo. Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Nós vemos que em Eclesiastes 9, versículo 8, Salomão declara: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E nós somos levados a entender a importância da pureza e da santidade na nossa vida diária. Entendemos ainda que a pureza, ela precisa estar dentro da nossa cabeça e também na nossa língua. Tanto pensamentos puros, santos, palavras puras e santas. Que a nossa conduta, o nosso dia a dia, as nossas ações, a nossa vida, ela necessita ser marcada pela santidade, pela pureza. Devemos manter-nos puros. E assim vamos vencer as tentações e os muitos desafios que surgem. E por fim, quando nós buscamos a ajuda de Deus, em oração, em intimidade com Ele, nós teremos forças para vivermos uma vida pura, uma vida santa, uma vida segundo aquilo que Deus quer. Amém, queridos? Deu para entender a palavra? Espero que ela some em nossos corações, para que nós possamos ainda melhor servir o amado de nossas almas. Nós vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Que ela possa ficar gravada em nossos corações. Que possamos assimilar estes princípios e vivenciá-los em nosso dia a dia. Que possamos entender a necessidade de uma vida pura, de uma vida reta, de uma vida santa, de uma vida, Senhor, que seja apta para receber o Teu Espírito, para que Ele habite na nossa existência. Oh Deus, fale a estes que estão ouvindo esta palavra. Fale àqueles que hão de ouvir esta palavra, para que haja transformação, para que haja, Deus, uma transformação profunda de princípios, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? E jamais esqueçam, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo do Espírito sobre a tua cabeça. Amém. Aleluias. Mensagem 1235